Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Nesse canal nós fazemos reflexões bíblicas, reflexões sobre a nossa vida no dia a dia e coisas que a gente pode tirar de forma prática para aplicar nas nossas vidas. Nesse vídeo eu quero conversar contigo que é cristão, que já tem um bom tempo de caminhada na igreja, no cristianismo. Eu quero dividir contigo uma reflexão. Eu tenho pensado que na nossa geração, eu não sei se só na nossa, né? Mas eu acredito que já faz um bom tempo que nós cristãos, nós buscamos a Deus, a igreja, como uma forma de receber benefícios, né? Na nossa vida. E isso é verdade. A gente se aproximar de Deus nos ajuda a alinhar a nossa vida, a nossa existência, quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, né? Aos poucos Deus vai encaixando a nossa vida, vai nos dando respostas. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas isso é verdade, né? Deus se importa com a nossa existência de forma individual. Mas eu quero pensar uma coisa contigo nesse vídeo. Você acha que você foi chamado para o cristianismo, chamado para seguir a Jesus somente pela sua vida? Somente para endireitar as suas veredas, né? Como fala na palavra, né? Somente para alinhar as coisas na sua vida? Olha, com muito carinho eu faço essa reflexão, porque essa reflexão começou por mim, né? Eu pensando na minha vida, né? Eu confesso que muitas vezes a forma como eu busquei tá na igreja, tá em comunhão com Deus, sempre pedindo coisas pra mim, né? Sempre pedindo, orando e pedindo. Isso não é errado, né? Mas a gente não foi chamado para viver um cristianismo, a gente não foi chamado para seguir a Jesus somente com benefício para a nossa vida, né? Vai muito além. E eu acho que hoje em dia nós cristãos a gente está esquecendo desse detalhe importante. A gente está esquecendo o que significa seguir a Jesus. A gente está esquecendo que além do fato das promessas de Deus na nossa vida de forma pessoal, mas o nosso compromisso de seguir a Jesus, o que isso significa, o que isso requer de nós na nossa caminhada, né? E muitos têm, eu me encaixo nisso também, que muitos têm pensado assim, puxa, qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Qual é o sonho de Deus para minha vida, né? E a gente, mesmo nessa intenção de viver o sonho de Deus para nossa vida, o nosso chamado, o nosso propósito, acaba sendo também uma pergunta um tanto até egoísta também, né? Sempre centrado na gente. E isso é característico da nossa geração, não só da igreja, né? Mas é o foco na gente mesma, né? A idolatria do eu. E a gente tem que cuidar para o nosso cristianismo não ser contaminado com essa influência da sociedade, né? Esse culto ao eu, né? Sempre centrado na gente, sempre pensando, puxa, e eu, qual é o meu chamar, né? Pra gente descobrir o chamado da gente é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus. Aos poucos Deus vai revelando a nossa identidade a gente só encontra nele, né? Então são coisas assim que, se você tá me assistindo esse vídeo, você sabe até expressar melhor do que eu, talvez tenha mais embasamento bíblico do que eu, porque eu não sou formada em teologia, tem muita coisa que eu não tenho condições de explicar com profundidade. Essas reflexões desses vídeos são coisas do dia a dia, reflexões simples, né? Mas eu quero deixar para você isso.
deixar esse pensamento, né? Como que é a sua caminhada cristã? A sua caminhada cristã, ela é centrada em você mesmo? Tem uma parte na Bíblia que ela é muito conhecida. A gente vai ler. Ela tá em Lucas 10, no versículo 2, que fala assim, ó: a colheita é grande. Eu acredito que todos conheçam esse versículo. A gente vai se concentrar só nessa parte, né? Tem a continuação, diz assim, ó: mas os trabalhadores são poucos. Mas a gente vai se concentrar nessa parte. A colheita é grande. Então tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem muitas pessoas a serem alcançadas, né? Então, nós como cristãos, a gente simplesmente tem que abrir a nossa boca, né? Por muitos anos, eu divido com vocês, assim, que eu escutei que a gente prega Cristo até em silêncio. E isso é verdade, né? As nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta, ela tem que falar alto diante da sociedade, né? A gente não pode escandalizar, a gente representa Cristo nesse mundo. A gente tem que dar bom testemunho. Mas às vezes a gente fixa tanto nisso, né? Nessa forma de ficar em silêncio, de não se posicionar, de não abrir a nossa boca, de não falar as coisas que a gente crê na Bíblia, né? Das promessas, de tudo. Então a gente acaba minguando, né? A nosso chamado, minguando o nosso propósito. Porque olha só, pensem comigo, Deus criou o mundo pela palavra, né? Jesus, quando andou no mundo, ele andou falando, andou pregando. Então, independente de qual seja o seu chamado, a forma como Deus vai usar a sua vida de forma individual, mas eu acredito que a palavra que vai ser gerada na sua boca, que vai ter uma relevância importante, porque eu acho que tudo surge na palavra, né? Tudo surge na palavra. As pessoas que pregam, as pessoas que escrevem, né? Escrevem livros, tudo é na palavra. A gente foi chamado para soltar essa palavra, né? Soltar a palavra de Deus, soltar o que está escrito aqui, né? E quem se colocar na presença de Deus para ser usado, que ao meu ver é um grande privilégio, uma grande honra, né? Ser usado para esse propósito, para esse chamado, né? De falar do amor de Deus. Olha, Deus usou até um gago como Moisés, né? Então, não são as nossas imperfeições, não são as nossas limitações que impedem o agir de Deus na nossa vida, né? O mover de Deus na nossa vida. O que a gente precisa é dar esse primeiro passo, porque o trabalho é grande, a seara é grande. Então, nesse vídeo, pode ter ficado um pouquinho extenso, mas o principal é o seguinte: não vamos viver o nosso cristianismo de forma egoísta, centrada na gente mesmo, né? Idolatrando o nosso eu, sentando na cadeira, né, no culto, só pensando, puxa, o que Deus quer falar comigo? Tudo bem, né? É importante isso, né? Mas sempre centrado em si mesmo, centrado em receber, centrado em querer uma palavra para si, né? Simplesmente a gente tem que, às vezes, dar esses pequenos passos, né? A gente, às vezes, complica tudo que é simples, né? Se a gente ainda não sabe exatamente o nosso chamado, a gente vai fazendo algumas coisas dentro do que a gente consegue fazer, mas a gente tem que começar a fazer, porque é para isso que a gente foi chamado. A seara é grande. A gente não foi chamado só para pensar na nossa vida. A gente foi chamado para falar as boas novas do reino, para chamar pessoas, né? Eu acredito que está muito perto de Jesus voltar. E olha que honra, olha que privilégio fazer parte desse movimento que Deus está fazendo no mundo todo, né? Antes de Jesus voltar, talvez a gente veja um grande avivamento, né? Como teve no livro de Atos.
que foi o Espírito Santo que desceu ali, foi poder de Deus, né? Então, por mais que a gente tenha as limitações, as imperfeições, né, uma capacidade limitada, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas a gente precisa ter esse coração de não buscar o reino de Deus e as coisas de Deus somente para nós, mas viver o cristianismo como está descrito na Bíblia, né? A seara é grande, e que a gente possa responder esse chamado de Deus como cristãos, como pessoas que amam a Deus, que um dia tiveram um encontro com Cristo, que a gente responda a esse chamado de participar disso, de participar desse grande movimento que Deus está fazendo, tá bem? Então, se esse vídeo te edificou, te abençoou, compartilha com mais pessoas, dá o teu like e se inscreve no canal. Eu tenho postado vídeos constantemente para abençoar as nossas vidas. Abraço e até o próximo vídeo.